Capítulo 8. Como reconhecer e solucionar as repetições de comportamentos de autossabotagem. Um ponto crucial para nosso entendimento da compulsão à repetição é o conceito de trauma e de repressão dos sentimentos associados ao trauma. Na linguagem comum, usamos o termo trauma para fazer referência a acontecimentos intrínsecos, como eventos apavorantes que afetem todos os que são expostos a eles, como tornados, guerra, tsunamis ou furacões. Entretanto, do modo que está sendo empregado aqui, o trauma se refere a experiências seletivas, pessoais, que chocam e horrorizam, que arruinam gradativamente a suposição de que existe alguma estabilidade em nosso mundo. Em outras palavras, o trauma aqui é definido pela maneira com que é vivenciado pelo indivíduo. Assim, o que é ameaçador e traumático para uma pessoa pode não ser para outra. Para aquelas que vivenciam esses eventos traumáticos, há uma necessidade profunda, compulsiva e inconsciente de dominar aquilo que foi experimentado como algo fora de controle. Quando não podemos obter o controle, às vezes reprimimos ou enterramos nossos sentimentos e memórias. Tal repressão é uma forma de nos proteger de experiências que perturbam o nosso equilíbrio emocional. Experiências tão terríveis que não conseguimos mantê-las na consciência. Mas a repressão, como vimos claramente até agora, não enterra só o evento, nem os sentimentos e lembranças a eles associados, mas também os elementos que o acompanham. O resultado é que tais memórias e sentimentos reprimidos estão sujeitos a muitas distorções. Há uma vasta literatura recente que lida com as reações de resiliência e resistência ao trauma. A maior parte desses estudos fala apenas em consideração a curto prazo e em comportamentos manifestos. O que está faltando na maioria destes estudos, entretanto, é a consideração de efeitos a longo prazo dos traumas nos indivíduos, tomando por base a história do indivíduo na vivência do trauma. Em vez de se falar sobre resistência ou resiliência como entidades em si mesmas, é necessário considerar a configuração da vida do indivíduo como um todo. Na verdade, existem diferenças individuais, mas as sensibilidades são reduzidas ou exacerbadas pelas experiências de vida. Também é provável que fatores biológicos ou hereditários desempenham um papel importante quando se fala em resiliência e resistência como resposta a um trauma. Entretanto, o indivíduo que vivenciou um trauma na infância reagirá a traumas posteriores de maneira bastante diferente da pessoa que não vivenciou nenhuma trauma anteriormente. E se provavelmente não teria reagido como reagiu à devastação de 11 de setembro se não tivesse vivenciado experiências anteriores. Para todas as vítimas do trauma, entretanto, uma característica peculiar é a sensação da perda de controle. Todos nós, desde os primeiros anos da infância, precisamos sentir que temos domínio sobre nós mesmos e nossa vida. Uma criança constrói uma torre com blocos. Ela cai, ela reconstrói a torre. As crianças brincam de esconde-esconde e de pega-pega. Isso lhes garante que o que se escondeu voltará a aparecer. E quando essas coisas funcionem, a criança sente prazer, não apenas fisicamente, mas também fisiologicamente. Tudo isso estimula o desenvolvimento da sensação de estabilidade. Às vezes, no entanto, o trauma e a repressão que o acompanha interferem no crescimento normal, e é aqui que os desesperançados e autodestrutivos ciclos repetitivos podem ter início, quando a repressão, castigo, rejeição, manipulação e censuras constantes, o crescimento de uma criança pode ser prejudicado. Se a criança expressa sentimentos ou crenças de que está em desacordo com as interdições parentais, e o preço a ser pago é a desaprovação, a rejeição, a culpa e a ameaça de abandono, ela pode ficar traumatizada. A culpa é elemento integrante da imagem que fazemos de nós próprios. Isso pode se tornar um padrão repetitivo de supressão e inibição da assertividade do indivíduo por toda a vida, com o intuito
de agradar os outros. Outro extremo também é possível. Em vez de suprimir e inibir a própria assertividade, a criança pode reagir de maneira completamente diferente. A rebeldia teimosa e a resistência a pais severos e punitivos podem resultar numa intensa batalha de vontades destinada a provar que o indivíduo não vai ser morto por aqueles pais. A autoridade deve ser desafiada toda hora, não importando as consequências. Bata em mim se quiser, mas não lhe vou dar o prazer de me ver chorar. Ou a criança pode desafiar outras pessoas fora de casa enquanto se comporte bem em casa, um anjo em casa e um demónio com os professores na escola, uma tirana no playground com outras crianças. De todas as formas, ela se sente inadequada e perseguida pela culpa e recriminação. Finalmente, a criança se transforma no adulto que desafia o cônjuge ou o chefe. Ele transfere a raiva para outros que são percebidos como aqueles que o tratam injustamente. O conflito básico tem por fundamento o medo da rejeição, a perda de amor e, por fim, o medo de aniquilação. No final, é vivenciado como uma questão de vida ou morte para sobreviver ou ser destruído. A resposta para esses indivíduos traumatizados, até aqueles autodestrutivos, está na necessidade perpétua de dominar o trauma, de recuperar o controle. Serei capaz de fazer com que o meu pai agressivo me ame e seja bom comigo. Serei capaz de fazer com que o meu pai alcoólico pare de consumir álcool. Eu posso e devo salvá-los e me salvar. Posso fazer com que me amo quando nunca me amaram. Não posso falhar, ou serei um fracasso. Há, no entanto, uma variação desse tema. Quando a raiva de um pai decepcionante é intensa, quando alguém sente que não há meios de mudar o pai agressor, o objetivo pode se tornar o da rebeldia, procrastinação, abstenção, desordem, incapacidade de cumprir promessas, abuso de substâncias. Tudo isto representa modalidades passivo-agressivo. A independência torna-se equivalente ao negativismo inflexível e a rebeldia. Há indivíduos traumatizados que, para ter a sensação de controle, busquem a fuga para um mundo de fantasias que satisfaça o seu desejo. O dependente de sexo passa horas vendo pornografia, fantasiando uma parecer como aqueles dos filmes, uma parecer que fará tudo para satisfazê-lo. Outros usem a fantasia para se vingar, obtendo prazer e deliciando-se com fantasias sadomasoquistas repetitivas. Aqui, sentem que podem dar vazão à raiva contra aqueles que o insultarem ou trataram injustamente, coisa que não podem fazer no mundo real. Outros evitam a fantasia, mas tentam obstinamente corrigir os erros, apesar de não terem consciência desses erros. Tentam, como faz Helena, ganhar amigos de modo inadequado e autodestrutivo, ou tentem, como fez Sara, obter as coisas de graça, roubando em lojas. Para compensar o sentimento de terem sido enganados, eles podem buscar situações de conflito e de enfrentamento, como fez Jake, que acabou perdendo tudo, ou podem evitar tais situações, como foi o caso de Max na campanha para salvar o planeta. O medo supremo da perda de controle é o aniquilamento ou a morte. De um modo ou do outro, muito do que fazemos está voltado para provar que somos capazes de levar a melhor sobre o inevitável, uma tarefa que está além do controle e da razão. O homem não aceita facilmente sua própria imortalidade e muitas das suas compulsões e sublimes esforços têm por objetivo driblar a morte. E aqui a esperança de ser capaz de impor-se e superar as adversidades, até desafiando a morte, é admirável desde que exista uma base realista. O desafio de escalar o Monte Everest é aceitável se o indivíduo estiver em boas condições físicas e se escalar acompanhado por um guia experiente. A necessidade de se tornar um especialista em um determinado campo é admirável se a pessoa ajustá-la a objetivos realistas. Mas estes não são os indivíduos que menciono aqui. Aqueles que chegam ao limite sem considerar os perigos terminam como exemplos de autossabotagem. A sensação de onipotência e de grandiosidade por si só não sustenta o indivíduo, e assim essas pessoas tentam repetidamente provar que podem vencer as dificuldades.
Porque o espectro da morte é imutável, a maneira de lidar com isso é significativa. A maneira de encarar nossa mortalidade é um fator determinante no nosso modo de viver a vida. Já foi mencionado que um homem não consegue conceber a própria morte. Esta é a nossa maneira de nos defender contra o que sabemos que está lá nos esperando, nossa mortalidade, nosso derradeiro fim. Então, para provar nossa imortalidade, lutamos, defendemos, repetimos nossas fraquezas. Como esses conflitos são resolvidos? A resposta é com dificuldade. Está claro, a essa altura, que sintonizar com memória e sentimentos dolorosos reprimidos há muito tempo gera medo e ansiedade do que virá à tona e do efeito disso. Depois de muitos anos protegendo-nos dos nossos sentimentos, é assustador vivenciá-los. É como se o indivíduo ficasse desamparado pelo mundo. O que será de mim se eu deixar meus sentimentos aflorarem? Sei que tenho-me sentido deprimido, mas não ficarei ainda mais deprimido se tiver acesso a esses sentimentos? Aí está o obstáculo. Vivemos com a nossa capa de proteção e não deixamos levar pelos movimentos da vida. Conseguimos empregos, fazemos nosso trabalho, casamos e temos filhos. Por que incitar a fé que está escondida? Por que não evitá-la e abandonar tudo? Divorciar-se, largar o emprego, abandonar as crianças e justificar tudo isso como má oportunidade? Um chefe estúpido, uma esposa traiçoeira, crianças ingratas. É mais fácil seguir em frente apesar das consequências reais do que mergulhar na causa das tensões, frustrações e decepções. Quanto mais um indivíduo representa, menos provável que ele se observe. Então nós defendemos, reprimindo as memórias e os sentimentos que as acompanham. Desse modo acreditamos que os esquecemos, mas não conseguimos, pois tais sentimentos deflagram a raiva e desejo de vingança, ou depressão e pensamentos distorcidos. Será que estes sentimentos vão se com tanta facilidade? Claro que não. Eles são visitados sem que percebemos em nossas relações com o chefe, o cônjuge ou os filhos. Tornar-nos agressor, o brigão. Encontramos uma forma de nos vingarmos, vitimizando os outros ou provando que quem nos atormentava é que estava certo. Você nunca vai chegar a lado nenhum. Significa, não poderei chegar a lado nenhum e ser um fracasso é a minha sina. É mais fácil agir, perpetuar um comportamento de autossabotagem do que enfrentar as decepções do passado. É mais fácil viver a vida como um robô do que como um ser humano sensível e possivelmente deprimido. É mais fácil fracassar ou retrair-se do que sentir dor. Há aqueles que evitem esse tipo de dor e de discernimento, apressando-se em culpar-se. Sei que é tudo culpa minha. Sei que sou responsável. Agora deixa-me sozinho. Sob o pretexto da aceitação da culpa, eles se libertam da necessidade de enfrentar aquilo que os atormenta. O resultado é que o indivíduo desenvolve uma personalidade se-eu. Se eu for bem-sucedido, será um equívoco. Se eu for promovido, será porque enganei o meu chefe. Se o meu casamento estiver bem agora, não será por muito tempo. Estou esperando pelo flácido fim. Esperando que eles, enfim, percebam o que se passa comigo. Sou embuste, um impostor. Um vira-casaca. O dilema é que, se eu for bem-sucedido, meus pais ficarão orgulhosos de mim e não queres que eles tenham essa satisfação. Mas se eu fracassar, irei provar que eles estavam certos. Então fico numa situação difícil. Fico a perder das duas formas. Isto é, se o meu objetivo é vingar-me dos meus pais, eu não existo mais. Sou apenas um robô reagindo aos comandos programados de meus pais frustradores para provar que estão certos ou errados, para agradá-los ou desapontá-los. Esta situação de desmembramento torna-se internalizada de tal forma que a pessoa passa a ser inautêntica. O indivíduo desenvolve uma fachada, um false self, uma máscara para apresentar o próprio eu como se fosse uma outra pessoa, diferente do que realmente é. Não sou aceitável do jeito que sou, então tenho que agir como se fosse alguém que acho que deveria ser. Este indivíduo pode apresentar-se como forte ou fraco, glorioso ou ordinário,
sofisticado ou simples, inteligente ou idiota, a fim de desempenhar um papel, uma imagem que julgue ser aceitável. O indivíduo é educado e solicito. Ou, o contrário, trata-se de um comportamento autodestrutivo porque a pessoa tem de viver como uma persona em que o eu não está integrado e é real. A sensação de aceitar-se está faltando e isto aparece da maneira de a pessoa se relacionar com os outros. Ninguém realmente sabe quem é a pessoa, inclusive ela própria. Tal indivíduo fica dividido, não podendo se arriscar e permitir que defesas esmorecem. Acessar sentimentos significa admitir pessoas, confiar e assumir o risco de ser magoado novamente. Em tais casos, a compulsão é evitar, esquivar-se e abandonar as relações que exigem proximidade. Pode significar divorciar-se de uma esposa que necessite de mais intimidade. Pode significar perder amigos. Pode significar perder a amizade de um filho. Para esses indivíduos é preferível ficar sozinho ou mesmo solitário a ter de baixar a guarda. Mas isto não é algo consciente. É uma compulsão à repetição. É repetir uma fuga de mágoas ou prejuízos potenciais. Então voltamos a consciência e o insight do próprio comportamento de autossabotagem e a origem de tal comportamento são os primeiros passos. Mas encarar os resultados deste comportamento de autossabotagem também é essencial, assim como a compreensão de si como um ser condenado à repetição. O insight não é apenas o reconhecimento de que sintomas incômodos estão causando problemas, mas que tais sintomas têm uma causa. Nada acontece por acaso e há significados para os sintomas. Os sintomas não podem mais ser desprezados como uma aberração acidental ou uma idiosincrasia temporária. Há razões para estes sintomas e suas ocorrências. Eles não acontecem repetidamente sem alguma razão, e apenas um homem ou uma mulher corajoso ousam encarar isso tudo. Vivemos numa sociedade que tende a julgar e a criticar. Definimos pensamentos e comportamentos segundo o que os especialistas em lógica chamam de a lei do meio excluído. O pensamento e o comportamento são taxados de bons ou maus, certos ou errados, pretos ou brancos. Este tipo de raciocínio é a antítese da procura do significado. Despreza o fato de que pode haver uma explicação para pensamentos e comportamentos que não sejam promovidos de julgamento nem de críticas. Não há pecadores na terapia. Ela pode ser uma experiência bastante tranquila e libertadora. Depois do reconhecimento e da consciencialização, vem o trabalho de consternação. Consternação porque injustiças foram cometidas, consternações porque não havia ninguém para ouvir quando o indivíduo precisava ser ouvido, consternação pela perda de oportunidades de crescimento e de mudança que já se foram. A consternação e o despojamento são difíceis. São realmente difíceis. Contudo, a consternação é essencial para solucionar padrões de autossabotagem e muitos indivíduos presos em uma compulsão à repetição são incapazes de se consternar. Mas para seguir adiante, o indivíduo tem de se consternar, porque a consternação significa reconhecimento, admissão dos relacionamentos perdidos e sabotados. Significa admitir o próprio comportamento autodestrutivo. Significa admitir o que poderia ter sido, mas nunca foi. Significa vivenciar a mágoa e a dor da decepção, da desconsideração e o medo da perda a custo da própria felicidade. Significa aceitar as injustiças do passado, as privações, os desapontamentos e as omissões. Significa desistir de lutar por vingança, de lutar por justiça. Significa enxergar o crescimento como libertação da dor, encarando isso não como um fracasso, mas como um movimento em direção ao futuro. Significa deixar para trás a barragem do passado. No entanto, o passado não deve ser negado, deve ser encarado como parte da experiência de vida do indivíduo. O domínio do passado permite que o indivíduo se mova em direção ao futuro. Significa perceber que não podemos esperar que o cônjuge, o chefe, o filho compense-nos na vida adulta por aquilo que não recebemos na infância.
não significa lastimar-se ou desanimar-se. Não significa martirizar-se. Significa compreender e admitir o fato de que nossa maneira de viver a vida não se deve a um acidente ou uma casualidade. Talvez tenhamos de conviver com arrependimentos. Teremos de conviver com arrependimentos. Mas é importante encarar os arrependimentos como uma oportunidade de seguir em frente sem essa barragem do passado. Alcançar a compreensão do que estamos fazendo, do que estivemos fazendo por tanto tempo, estabelecer as conexões com nossos sentimentos e encará-los não é algo fácil ou rápido. Pode ser devastador perceber que passamos a vida inteira desse modo. O que mais contribui para a solução dos ciclos repetitivos de autossabotagem. Enquanto negarmos nossa participação nos problemas e não admitirmos francamente nossa contribuição, o ciclo vai continuar. A tendência de negar e de não reconhecer nossas responsabilidades, de rejeitá-la, é muito difundida. E por que não? É difícil encarar que sou eu que procuro a agressão, que sou eu que boicoto meus relacionamentos, que sou eu o responsável pelas dificuldades que continuo enfrentando com os chefes, cônjuge ou os filhos. Este pertencimento significa assumir a responsabilidade pela situação em que a pessoa se encontra. Com bastante frequência, sabemos o que nos espera quando nos casamos com determinada pessoa. Lá no fundo pode haver dúvidas e incertezas. Nós as deixamos de lado e prosseguimos com o casamento. Só depois vamos perceber que nossas dúvidas eram bem fundamentadas. Temos de aceitar a responsabilidade por aquela decisão. Sabemos que ter filhos mudará nosso estilo de vida e restringirá a nossa liberdade, mas continuamos tendo filhos. E algumas vezes os culpamos por não conseguir fazer o que queremos. A criança não pediu para nascer. Os pais quiseram a criança, mas isto significa assumir responsabilidades e reconhecer a disposição de assumir esta responsabilidade até o fim. Todas estas presunções de responsabilidade significam enfrentar a tristeza revelando dores, insultos e injustiça. De modo similar, porque uma pessoa continuaria a se identificar e a tentar agradar pais e amigos que só abusam dela para alcançar seus objetivos? Porque os pais infligiriam aos filhos seus problemas não resolvidos? O fato dos meus pais terem agido e me tratando de certa maneira não me autoriza a fazer o mesmo com as pessoas que estão neste momento na minha vida. A dificuldade de se comprometer com o tratamento e de se responsabilizar por não ter comparecido a algumas sessões e a inabilidade de Jake para aceitar que cometia erros nos negócios são indícios de problemas com o próprio comportamento. E no casamento, assumir uma conduta significa admitir sua parte no contrato não escrito. Casei-me acreditando que ele ou ela poderia e seria capaz de satisfazer as minhas necessidades, seria capaz de me completar. Mas esta era a minha expectativa e eu achei que ela seria atendida nesse casamento. Carl acreditava que o seu esforço para retornar à escola, para melhorar de posição, seriam complementados por Mary. Mary esperava que Carl estivesse em casa todas as noites e que se envolvesse com a família. Essas expectativas não foram atendidas. Carl teve de reconhecer que rompeu o contrato. Antes, ele trabalhava como carpinteiro com horário regular, voltando para casa cedo toda a noite para passar um tempo com a esposa e os filhos. Quando decidiu continuar com os estudos, havia um preço a ser pago. Apesar de Mary ter concordado com a sua decisão, Carl escolheu casar-se com Mary e Mary escolheu-se casar com Carl. Sim, os parceiros podem mudar no casamento, podem e de facto crescem em direções diferentes. Um dos dois pode querer manter as coisas como estão, enquanto o outro pode querer seguir em frente. Mas eles serão obrigados a reconhecer que não podem culpar o parceiro por tudo. A vingança por mágoas ou decepções é uma negação da responsabilidade de ter-se metido e de manter uma relação que está cheia de problemas. Às vezes, a tendência a acumular injustiça, remoer pensamentos de vingança, conviver com ele e usá-los como parte de uma luta de poder para manter-se na posição dominante e deixar o outro na posição de sobrevivência.
Isso é o oposto de agir responsavelmente, tomando por base o reconhecimento de que o indivíduo tem alternativas e escolhas, que fazer com os outros o que fizeram com ele perpetua os problemas. Eles podem manter a relação e tentar seguir em frente, ou podem terminar o relacionamento. Qualquer que seja a escolha, é com ela que eles terão que conviver. Então, como podemos interromper as repetições? Não adianta forçar uma mudança no nosso comportamento manifesto. Não adianta oferecer explicações intelectuais para o nosso comportamento. Ouvir que deveríamos tentar novas abordagens, que deveríamos terminar o relacionamento, que deveríamos parar de nos relacionar com os outros deste modo, o que deveríamos nos divorciar não soluciona o problema. O essencial para a mudança é o engajamento e o comprometimento com uma relação terapêutica, com um terapeuta que seja capaz de servir de pai castrador, que seja capaz de se tornar o receptor de velhas distorções e sentimentos de raiva, que seja capaz de aceitar as explosões hostis que foram reprimidas, que seja capaz de encorajar a emergência de memórias esquecidas há muito tempo e suas respectivas emoções. Significa relacionar-se com alguém que está tentando reviver com você o que você sentiu e vivenciou, ao mesmo tempo em que mostra como você procurou se vingar quando se sentiu magoado, como você se isolou quando queria proximidade, como você se utilizou de um comportamento repetitivo e autodestrutivo. Fazer terapia significa trabalhar com alguém que é capaz de enfatizar e esclarecer a natureza e o significado das suas ações. Significa desenvolver uma relação em que é possível falar e sentir sem medo de reprimendas ou críticas. Significa envolver-se em uma relação autêntica na qual não há necessidade de desempenhar papéis ou de ser quem não é. Não significa que o analista está sempre certo em suas interpretações. Significa que ele está tentando entrar em sintonia com o analisado. Não significa que o analista acaba com a frustração ou todos os equívocos do passado são corrigidos. Significa que o terapeuta está ali para tentar ajudar a romper o ciclo, para permitir que a consternação ocorra, para oferecer uma relação suficientemente segura, a fim de que o indivíduo se arrisque a remover as barreiras de proteção que o impediram de experimentar aquelas memórias assustadoras há muito reprimidas. Significa ser capaz de aceitar-se como um ser humano real, com direitos e obrigações, virtudes e fragilidades. Significa que o indivíduo deve aceitar que não precisa mais perseguir grandes objetivos, nem enaltecer-se a todo momento. Mas também significa não se ver como impotente, nem como a vítima oprimida. Significa aceitar a mortalidade e suas limitações. Certamente não significa que todos os problemas estão resolvidos para sempre. Significa estar ciente do seu papel como sabotador da sua vida e resolver isso. Significa ser capaz de fazer escolhas e defendê-las. Também significa reconhecer que elas podem não funcionar como havíamos planejado. Para o analista, significa estar ali no processo constante, coerente e objetivamente. Significa encorajar o processo de crescimento e de florescimento, sedimentando o caminho para a sensibilidade e a responsabilidade. A terapia psicanalítica intensiva é a abordagem atualmente disponível para lidar com a autossabotagem. Isto exige um compromisso a longo prazo e sessões frequentes que são essenciais para chegar às questões principais, trabalhar com as defesas bastante arraigadas e elaborá-las. Este tipo de trabalho intensivo não é popular hoje por muitas razões, conforme assinalado anteriormente, mas é um passo em direção ao tipo de exame de consciência necessário para romper tais ciclos e para ajudar o indivíduo a se tornar novamente dotado do livre-arbítrio. É um passo necessário para aprender que a vida é cheia de escolhas e que nossas escolhas não precisam estar baseadas na repetição eterna dos mesmos equívocos. Há formas alternativas para ajudar os indivíduos a quebrar os vínculos repetitivos? Há muito e algumas delas funcionam bem, tanto independentemente quanto em conjunto com a terapia. Lembro de uma imagem visual que tive há vários anos. Vamos supor que numa manhã uma carta esteja na sua porta.
No meio de contas e circulares, essa carta se destaca. A caligrafia de algum modo familiar, embora você não saiba onde a viu antes. Está em um envelope bonito e espesso. Você a leva para a mesa e a deixa lá, não abra. Na manhã seguinte, chega um envelope parecido. Mais uma vez, você deixa em cima da mesa, mais uma vez, ele permanece fechado. Os dias vão e vêm. A cada manhã chega uma carta e você nunca abre nenhuma delas. Uma história improvável, não é? Mas é o que acontece com muitos de nós porque as cartas são nossos sonhos, uma importante mensagem para nós mesmos. Dentro de cada um de nós está um sonhador, um poeta, uma criança. E noite após noite aquelas crianças atravessam-nos, nos conta uma história. Ela pega os eventos mais esquisitos do dia e mistura com estranhos eventos de muito tempo atrás. Uma mulher teve um bebê. O bebê tem apenas 2 semanas de vida, mas ele pode andar. Em vez de se surpreender, os espectadores estão reclamando, porque é muito mais divertido ver um bebê engatinhar. Do que se trata isso? Sou você, o sonhador, sabe, porque o sonho é seu. Você o sonhou? Porquê? Quem é a mãe? Quem é o bebê? Porque essa criança encantadora e cativante está andando? E porque os adultos estão reclamando? Ora, talvez os leitores possam oferecer uma interpretação para esse sonho. Talvez os analistas possam elaborar uma análise do sonho. Mas apenas o sonhador pode realmente dizer, às vezes com alguma ajuda e estímulo, do que se trata. Os sonhos nos contam o que sabemos e, vez por outra, o que nós queremos saber, o que não queremos saber. Os sonhos nos contam o que está acontecendo internamente. Eles são trampolins para a criatividade. São cartas importantes que enviamos para nós mesmos. Os sonhos podem nos contar muito sobre como estamos vivendo nossa vida, em que ponto estamos presos, onde estamos nos enganando. Os sonhos ressuscitam pessoas do nosso passado. Porquê? O que eles significam hoje? O sonhador atento pode ficar à vontade para encontrar o caminho e livrar-se de coisas que estão atormentando. Um prédio abandonado está pegando fogo. Os bombeiros chegam, mas nenhum deles tem dentes. O sonhador está na escada subindo para apagar o fogo, mas a mangueira não chega até lá. O que é o fogo? Por que os bombeiros não têm dentes? O que isso significa? Por que a mangueira não chega até lá? Incêndios geralmente são símbolos de uma emoção extremada. Medo, raiva, alguma coisa intensa. O que diz o fogo a esse sonhador em particular? Se um sonho se repete de alguma forma noite após noite, se aquela carta conta a mesma história toda a manhã, então aquele sonho é especialmente importante e deve ser considerado pelo sonhador, porque há um incêndio noite após noite. A raiva durante o dia e a quem se dirige essa raiva. Um sonhador sensato saberá avaliar tais coisas. É um passo relativamente simples para se ligar o que está acontecendo em seu íntimo. É uma boa ideia anotar os sonhos se a pessoa puder. Não estou dizendo para acordar no meio da noite com uma lanterna pequena. Entretanto, ao despertar, quando se lembrar do sonho, pode ser bastante útil tomar nota do que foi sonhado. Use o presente do indicativo. Às vezes, ao ler o sonho, uma frase salta aos olhos. Algumas frases que você escreveu. Em que ela o faz pensar? Qual é a sensação que você tem no sonho? Você se sentiu assustado, feliz, sozinho? Conecta-se ao sonho. O que o bebê está me dizendo? Por que sonhei com o bebê? Qual é a minha ligação com isso tudo? Lembre-se, o sonho é seu. Você o elaborou e as pessoas no sonho representam uma parte de você. É uma carta importante para si mesmo. Além de ler essas cartas de sonhos, há outras coisas que os indivíduos podem fazer para ter um insight e encontrar soluções para algumas das suas situações repetitivas. Já foi mencionado que durante uma sessão de terapia todas as reflexões, movimentos sinuosos com a cabeça e pensamentos imprevisíveis têm um significado. Na vida íntima e silenciosa do indivíduo, esses mesmos pensamentos transitórios também podem ter um significado. Todos os pensamentos têm um significado, só é preciso examiná-los. Na vida real, você vê um velho amigo cruzando a rua, indo na sua direção. Até agora, ele ainda não o viu. Faz um tempo que você não o vê e você deveria estar feliz por encontrá-lo. Mas você muda de direção. Você não está com vontade de conversar com ele naquele momento. Por quê?
Qual é a dinâmica de funcionamento aqui? Você realmente tem algum problema de tempo? Talvez uma reunião urgente e não pode se atrasar ou é outra coisa? Porque você mudou de caminho? Você pode racionalizar, simplesmente não estou com vontade. Mas depois, talvez em algum momento solitário, poderá voltar a atenção para esse assunto. O que estava errado? O que você estava sentindo? Estava com medo? Aborrecido? Essa pessoa representa uma parte da sua vida que gostaria de esquecer? Porquê? Você percebe que ultimamente quando entra no carro começa a ficar ansioso e inquieto. Você não se envolveu em nenhum acidente de automóveis, não conhece ninguém que tenha passado por isso, mas a cada cruzamento você fica ansioso, dirige mais devagar e com mais cautela. Porque você está com medo. O que faz que se sentir tenso e ansioso? O medo do acidente é indício de alguma outra coisa? Você estará com medo talvez de que alguma coisa tome forma? Algo que não tem nada a ver com o fato de conduzir? Você está se sentindo excessivamente fragilizado estes últimos dias? Porquê? O que está assumindo no seu inconsciente? Pode ser até que as coisas não sejam tão inquietantes assim. Pode ser que tudo esteja indo tão bem na sua vida que por isso mesmo você acha que vai mudar, vai ficar ruim. As coisas não podem ser tão boas assim para mim. Isto lhe mostra algo importante. Talvez por nenhuma razão aparente você esteja se sentindo triste ultimamente, meio angustiado. Mesmo com a chegada da primavera, ou de um feriado, ou das férias, o mundo parece sombrio e desolado. Levantar da cama toda manhã é uma tarefa difícil? Você olha-se no espelho e parece triste, cansado. Os olhos estão avermelhados. Porquê? Não há nenhum motivo. Sim, sinto saudades da minha mãe, mas ela está morta há anos. Quando foi que ela morreu? Sim, fez 3 anos esta semana. Por isso que estou-me sentindo de jeito. Uma data rememorativa? Sim, mas porquê estar triste? Nem gostava tanto dela assim. É isto? Talvez não esteja me sentindo triste, mas irritado. E porquê? Culpado? Essas coisas são difíceis de admitir, mas elas abrem portas. E geralmente a tristeza aparece. No mínimo a pessoa consegue descobrir porque está a sentir daquela maneira. E isto por si só já é libertador, especialmente se tratar de um ciclo repetitivo. Além de sintonizar com sua vida interior, formado por pensamentos e emoções fugazes, pode ser de grande utilidade começar a prestar atenção ao modo das pessoas reagirem à sua presença. As pessoas movem-se cuidadosamente ao seu redor? Você inspira medo? Ou elas ficam calorosas e despreocupadas consigo? Seus filhos são muito cautelosos com você? E quantas pessoas com as quais você entra em contacto eventualmente? Estes encontros podem às vezes ser ainda mais reveladores do que aqueles que acontecem no meio familiar. Você acha os lojistas amigáveis e receptivos? As pessoas sorriam para você, cumprimentam calorosamente quando você entra no mesmo estabelecimento toda a manhã para tomar café? Ou elas respondem com reservas? E quanto às suas respostas aos outros, você faz amizade em todo o lugar, até mesmo no mais desprezíveis quiosque de aeroporto? Os indivíduos lhe correspondem ou eles ficam tímidos? Qual é a mensagem que você está enviando? Pode ser de grande valia gastar alguns minutos do dia fazendo um exame minucioso da sua saúde mental. Arrume um tempo e sente-se calmamente, de preferência quando não houver ninguém à sua volta em uma sala sozinha. Pense no acontecimento do dia, ou não. Tente ficar quieto e ver o que aparece. Às vezes as ideias brotam e as conexões se estabelecem. Pode ser um momento bastante criativo, se você não programar nada. E se dia após dia os mesmos pensamentos e acontecimentos chegam, é possível que sejam exatamente os sintomas recorrentes de um ciclo repetitivo na sua vida. Pode ser que você esteja começando a lidar com essa repetição. Outra coisa bastante útil que você pode fazer é manter uma espécie de balança do que está acontecendo em sua vida íntima, fazendo anotações. Aqui não me refiro a um diário propriamente. Ao contrário, você pode usar um bloco de notas. Seja ousado, solte sua imaginação, cria poesia, escreve sobre o chefe medonha, a esposa ridícula, os filhos malvados. Ninguém nunca deverá ter acesso a esse bloco de notas. É claro, você ama seus filhos, mas eles o deixam maluco. Escreva isso. Talvez as brigas com a esposa ou o marido parecem se repetir várias vezes.
o mesmo tema. Ele nunca me escuta, ele entende tudo o que digo de forma errada. Ela me deixa de lado, o sexo não existe. Ele é tão desprezível, ela é perdulária. Porque me casei com o meu pai? Porque ele tem de beber? O que posso fazer? O que posso fazer para mim? Estou tão irritada esta manhã. Não sei porquê. Minha vida é uma droga. Estou com tanta raiva da minha mãe. O sol está brilhando. Quando é que o inverno vai terminar? Onde estão as meias das crianças? Dani, tenho futebol hoje à tarde. Paula está-me dando os nervos, etc. Reler essas notas, ver o mesmo assunto, algumas palavras, dia após dia, diz-nos alguma coisa. Diz-nos que algo está acontecendo na nossa vida. Pode-nos revelar o que está acontecendo na nossa vida íntima. Além de revelar algo, esse blog pode ajudar a eliminar os dados insignificantes. Por mais estranhos pareça, escrever sobre essas coisas ajuda a pessoa a ir adiante, deixando isso para trás. Os dados insignificantes podem ser desprezados. Quem se importa com as meias? O elemento principal fica, exigindo reconhecimento e conscientização. Pode ser uma experiência extremamente libertadora. E se alguém se sentir inclinado a optar pela terapia, há uma quantidade suficiente de informações já extraídas do seu inconsciente que o ajudarão a progredir mais rapidamente nas sessões de psicoterapia. Além de escrever sobre isso, ler também pode ajudar. Há uma grande variedade de livros de autoajuda no mercado que realmente oferecem algum insight sobre o que está acontecendo internamente e sugestões de como obter ajuda. Alguns destes livros são muito bons, outros, obviamente, nem tanto. Mas vá a uma livraria e folheie alguns. Muitos deles propõem soluções simples que não ajudam em nada, mas alguns podem oferecer pelo menos alguma reflexão sobre como mudar de vida, como observar os ciclos. A essa altura, é claro, você já sabe que é preciso muito mais do que conscientização para mudar estes padrões repetitivos. No entanto, às vezes, o facto de tomar consciência pode ajudar a pessoa a dar o próximo passo. Às vezes a pessoa não está ciente do que está fazendo, como foi sinalizado aqui, mas apenas ler estes livros que está em suas mãos pode levá-la a considerar os hábitos repetitivos da sua própria vida e começar a fazer as mudanças necessárias. Depois de ler e pensar sobre tudo isso, imagine que você decidiu começar seu processo de psicoterapia. Será necessariamente demorado, doloroso e caro? Talvez sim, talvez não. Algumas repetições podem ser trabalhadas em um período de tempo muito menor, especialmente se a pessoa já estiver pronta para o processo de exame de consciência. Então, como é que se encontra e se escolhe um terapeuta? Esse não é um assunto deste livro, mas há muitos sites na internet com lista de profissionais do ramo que são credenciados e diplomados, que têm as qualificações e treinamento necessários nessa área. A minha maneira é, sem dúvida, por indicação de algum colega ou médico de família, ou então procurar algumas informações por conta própria. Informa-se sobre este profissional, entrevista, tenha um primeiro encontro e veja se sente bem, confortável, veja se há alguma química entre vocês. Como em outros aspectos da vida, temos uma boa impressão de algumas pessoas e outras não. O mesmo é válido na escolha de um terapeuta. Considere se você se sentirá mais confortável trabalhar com um homem ou com uma mulher. Mas seja cuidadoso, às vezes você pode querer trabalhar com uma mulher porque não gosta de homens. Talvez fosse uma boa ideia então considerar trabalhar esses problemas com um terapeuta. E é claro, isto também é válido para as mulheres. Outra coisa prática a considerar é o preço. Descubra se o profissional está no seu plano de saúde. Não faz sentido começar a terapia, sentir-se confortável e depois descobrir que você não pode pagar, porque é muito caro. Todas estas são simples maneiras de começar. Talvez até há maneiras necessárias para começar. Mas se você está realmente determinado a romper o ciclo da repetição, deve começar. Sintonize com a sua vida interior, sintonize com o mundo exterior. Considere as ocasiões em que você se achou na mesma situação difícil repetidas vezes. É assustador começar? Sim. É necessário para romper o ciclo? É. Significa, apesar de tudo o que foi mencionado, fazer terapia, começar uma viagem com um profissional qualquer que está habilitado a ajudar, a sinalizar e a esclarecer o significado das suas ações. Significa desenvolver uma relação onde você pode expressar o que realmente sente, dizer o que realmente quer dizer sem medo, sem julgamentos.
Significa envolver-se em uma relação autêntica na qual você não tem de desempenhar papéis ou ser alguém que não é. Não há pecadores na terapia. E a viagem sempre vale a pena. Ela pode mudar vidas e mude. E a viagem em si pode até ser musical.